Olá senhores, sou o professor Renato, canal Matemática, professor Renato Lopes. Vamos aí para mais uma aula de preparatória para o concurso de fuzileiro naval. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois o conhecimento é feito para ser compartilhado, senhores. Então, aqui vamos falar hoje sobre a circunferência, sobre o círculo e vamos que vamos. Aqui, circunferência e o círculo nada mais é que pontos equidistantes a um ponto em comum, ou seja, a um ponto que é chamado de ponto origem ou centro, tá? Então esse ponto aqui bem no meio, ó, equidista, ou seja, tem a mesma distância de vários pontos que estão aqui, ó, na circunferência. Então são pontos que equidistam, que tem a mesma distância de um ponto chamado ponto origem ou centro. Qual a diferença de circunferência e círculo? A circunferência, ela, falando vulgarmente, ela é vazada, ou seja, ela não tem pontos internos. Já o círculo, ele tem pontos internos. Tá? A circunferência, além de ter pontos que equidistam a um ponto em comum, que é o centro aqui, o ponto origem, ela tem pontos no centro. Elementos da circunferência: a gente tem o centro ou ponto origem, tá? Você vai ter O ou C, esse ponto aqui verde aqui bem no meio. Você tem do centro a um ponto na circunferência um segmento que é o chamado raio. Se eu dobrar o raio, ou seja, se eu fizer para os dois lados passando bem no meio, eu vou chamá-lo de diâmetro. Esse azulzinho claro aqui é o diâmetro, tá? E qualquer ponto que vá dar um ponto da circunferência a outro ponto distinto na circunferência, eu vou chamar de corda. Se esse ponto passa pelo centro, ele é chamado de diâmetro. Então a corda é um ponto que vai da circunferência a outro distinto, tá? Que não seja o mesmo, a outro ponto na circunferência. Esse pedaço aqui, ó, da circunferência, que vai do início de uma corda ao outro ponto da corda, a gente vai chamar de arco. Tá vendo que para cima eu tenho um arco menor, então eu vou chamar de arco menor. Para baixo, se eu tenho esse segmento chamado AB, aqui a ponta desse segmento é A e o final é B, então eu vou chamar corda AB. Corda AB, a corda menor. E para baixo eu tenho uma um arco, tá? Arco maior. Então para cima é um arco menor, para baixo é um arco maior. Quando essa corda é um diâmetro, ou seja, passa pelo centro, ou seja, quando a corda é um diâmetro, eu não vou ter arco menor e arco maior. Por quê? Porque vai ser o mesmo tamanho. Então aqui, veja que o arco aqui, ó, esse arco aqui para a direita tem o mesmo tamanho que o arco para a esquerda. Então eu não vou chamar de arco menor nem arco maior, porque não existe, tem o mesmo tamanho. Então eu vou chamar de semicircunferência. Então os elementos da circunferência eu tenho o centro, ou ponto origem, o raio, o diâmetro, a corda, arco menor, arco maior e semicircunferência. Aqui eu tenho na circunferência o ângulo central, ó, o ponto O aqui, esse ângulo de 50 graus eu chamo de ângulo central. Esse D aqui, ó, o AC, que tem o D, é o arco. Esse arco, ele tem o mesmo valor do ângulo central. Então, se o ângulo central é 50, o arco também é de 50. Então, ângulo central tem o mesmo valor do arco. Então, o arco AC tem um valor de 50 graus. Esse arco D tem um valor de 50 graus. Então, aqui, ó, eu tenho o arco AB e tem um ângulo central, 4x mais 10 graus. É o mesmo valor. O arco AB tem o mesmo valor que o ângulo 4x mais 10. Aqui, 3x menos 10 é um ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? É aquele ângulo que está
em cima da circunferência, de um ponto na circunferência. Então observa que esse ponto aqui, ó, tem em comum a um ponto na circunferência. Então ele é inscrito. Então 3x menos 10 graus é um ângulo inscrito na circunferência. 4x mais 10 graus é um ângulo central. E o ângulo inscrito na circunferência, ele é a metade do arco AB. Então 3x menos 10 é AB sobre 2. Por quê? Porque o valor dele é a metade do arco. O ângulo central tem o mesmo valor do arco. É igual ao arco, o mesmo valor. O ângulo inscrito tem a metade do valor do arco. Então eu posso afirmar que 3x menos 10 é igual a 4x mais 10 dividido por 2. Então ele fala, determine o valor do arco AB. Então 3x menos 10 é igual a 4x mais 10 dividido por 2. Está aqui. O 2 que está dividindo 4x mais 10 vai passar para o outro lado multiplicando 3x menos 10. Vai ficar 6x menos 20 igual a 4x mais 10. E agora eu passo 4x para a esquerda, diminuindo, subtraindo do 6x. E o menos 20 passa somando ao 10. Então eu vou ter, ó, 6x menos 4x é igual a 10 mais 20. E aí eu vou ter, ó, 2x, 6x menos 4x é 2x e 10 mais 20 é 30. Então 2x é igual a 30, x é igual a 30 dividido por 2, x é igual a 15 graus. Vamos ver se isso é verdade. X é igual a 15, ó. 3, vou fazer o ângulo inscrito primeiro. 3 vezes 15, 45. 45 menos 10, 35. Então o ângulo inscrito tem 35 graus. Se o ângulo inscrito tem 35 graus, o ângulo aqui central, ele deve ter quanto? 70, porque ele deve ter o dobro do ângulo inscrito. Então vamos ver se ele tem 70. Aqui eu tenho 4x mais 10, então é 4 vezes 15. 4 vezes 15, 60. 60 mais 10, 70. Então bateu, ó. O ângulo central tem 70 e o ângulo inscrito tem 35 graus. Ângulo inscrito na circunferência, foi o que eu acabei de falar, ó. Aqui eu tenho o arco AB igual a 60 graus, então o ângulo alfa aqui, ele também tem 60 graus. 60 não, perdão, ele é metade, ele tem 30 graus. Então o ângulo inscrito é a metade do arco de 60. Então o alfa é igual a 30 graus, tá? 30 graus. Tá aqui, ó. Alfa é igual ao arco AB dividido por 2, que é igual a 60 dividido por 2, que é igual a 30 graus. Ângulo excêntrico interno. Excêntrico interno é quando eu tenho duas cordas, tenho um ponto em comum interno na circunferência, porém não é o centro. Se não é o centro, eu vou ter dois arcos, ó. Eu vou ter um arco de 75 graus e um arco de 35 graus. Para eu saber o ângulo alfa, eu vou fazer 35 mais 75 dividido por 2. 35 mais 75 é 110. 110 dividido por 2, 55 graus. Então o alfa, ele tem 55 graus, tá? Então aqui nesse caso, eu faço a soma dos ângulos, depois divido por 2, achando aqui o ângulo alfa. Então 75 mais 35 é 110, dividido por 2, 55 graus, valor do ângulo alfa. Então o que acontece? É o encontro de duas cordas, um ponto em comum aí, interno à circunferência. Ângulo excêntrico externo. Se é externo, ele está fora da circunferência, ó. É onde eu tenho aqui, ó, um ponto em comum, que é o ponto C, fora da circunferência, tem um ângulo alfa, porém eu tenho dois arcos, ó, porque isso aqui são retas secantes. Então, o arco AB igual a 80 graus e o arco DE 20 graus. Então, agora eu vou diminuir, eu vou fazer a subtração. 80 menos 20 é igual a 60, dividido por 2, 30. Então, eu vou ter o ângulo alfa igual a 30 graus. Então, quando o ângulo é excêntrico externo, eu subtraio os arcos, divido por 2, e aí eu tenho o ângulo alfa que está externo à circunferência. Agora eu tenho um ângulo de segmento. O ângulo de segmento é quando eu tenho uma corda e um segmento tangente à circunferência. Você vê que o ponto C, ele é tangente à circunferência. Quando eu tenho um ângulo de segmento, eu tenho o arco aqui, ó, BC. Esse aqui é o arco BC, que é 120 graus. O ângulo alfa é igual ao arco BC dividido por 2.
Então, é o arco BC dividido por 2. Então, aqui eu vou ter, ó, 120 graus dividido por 2, alfa igual a 60 graus. Tá? É igual ao ângulo inscrito, professor? Igual ao ângulo inscrito. É o valor do arco dividido por 2, ou seja, é a metade do valor do arco. Qual o valor do ângulo alfa? Aqui é o ângulo de segmento. Se aqui é o ângulo central, tem 110 graus, qual o valor do arco AB? 110. Lembre-se que o ângulo central tem o mesmo valor do arco. Então, o arco AB tem 110 graus. Então, o ângulo central 110 graus. Já o ângulo de segmento também é o arco AB, é a metade do arco. Então, se esse arco tem 110 graus, o ângulo alfa tem 55 graus. Então, AB igual a 110 graus, ó, alfa igual a 110 dividido por 2, alfa igual a 55 graus. Comprimento da circunferência. Quando eu falar em comprimento da circunferência, é como se eu cortasse a circunferência bem aqui e esticasse ela. Botasse ela esticada aqui assim. E aí eu sei o comprimento dela. Qual é o comprimento da circunferência? O comprimento nada mais é que 2πr. Π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Π é igual a 3,14. Então vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio. Tá? Então aqui, ó, comprimento da região. Π é aproximadamente igual a 3,14. É um número irracional. A R é a medida do raio. Lembre-se que o raio é que vem o segmento que vem do centro da circunferência a um ponto distinto na circunferência, com comprimento 2πr. Então vem aqui, ó, determine a medida do raio de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Então ele já está dando o valor do comprimento. Então é 2πr, né? C igual a 2πr. Então eu vou ter 9.420 é igual a 2πr. 9.420 igual a 2 vezes 3,14 vezes o R. Então eu vou ter 9.420 igual a 6,28 vezes R. R é igual a 9.420 dividido por 6,28. E aí eu vou ter R igual a 1.500 metros. Tá? 1.500 metros é o valor do que? Do raio dessa praça. Área da circunferência. A área da circunferência é essa região toda aqui de dentro. Ó. Eu quero saber tudo aqui dentro. Quanto que eu posso ocupar essa região. E a área é igual a πr ao quadrado. πr ao quadrado. E aí nós vamos ver aqui, ó, qual é a área de uma região circular que tem raio medindo 12 metros. Se é πr ao quadrado, é 3,14 vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. Então, vou ter 3,14 vezes 144. A área igual a 452,16 metros quadrados. Então, aí eu achei a área dessa região aí que ela é circular. Outro exemplo. Se a área de uma praça circular é de 379,94 metros quadrados, qual é o valor do seu raio? Então, agora, a área, eu já tenho um valor para a área. Eu vou descobrir o que? O raio. Então, eu vou ter, ó, área igual a πr ao quadrado, 379,94 é igual a 3,14 vezes r ao quadrado. Então, agora eu vou ter, ó, r ao quadrado é igual a 379,94 dividido por 3,14. E aí eu vou ter r ao quadrado é igual a 121. R é igual a raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121 é igual a 11. Então, eu vou ter aí o raio igual a 11 metros. Senhores, muito obrigado aí por mais essa visualização. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento é feito para ser compartilhado, senhores. Um grande abraço e até a próxima aula.